Você sabia que a Bíblia relata 10 aparições do Senhor Jesus ressurreto? Pedro disse que Jesus apareceu às testemunhas escolhidas por Deus. Encontramos o relato de que ele apareceu a Maria Madalena, às mulheres no sepulcro, a Pedro, a 2 discípulos no caminho de Emaús, a 10 deles reunidos no cenáculo. Também apareceu aos 11, incluindo Tomé, uma semana depois, e apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, provavelmente nas montanhas da Galileia. Apareceu também a Tiago, irmão de Jesus, a alguns discípulos, incluindo Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João no mar da Galileia, e a muitos no Monte das Oliveiras, perto de Betânia, por ocasião da Ascensão. No final de sua lista registrada em 1 Coríntios 15, Paulo inclui a si mesmo entre aqueles que viram a Jesus ressuscitado, referindo-se à sua experiência no caminho de Damasco. Lucas comenta, no início do livro de Atos, que Jesus se apresentou aos apóstolos vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, o que indica que houve outras aparições cujos registros se perderam. Não podemos menosprezar esse grupo de testemunhas vivas da ressurreição. É preciso encontrar alguma explicação para isso. Temos apenas 3 opções possíveis. A primeira é que estavam inventando. A segunda, que foram vítimas de alucinação. E a última, que estavam dizendo a verdade. Seria tudo invenção? Não há necessidade de dedicar muito espaço a essa sugestão. Que as histórias dos aparecimentos do Jesus ressuscitado não são invenções deliberadas é algo muito claro. Se por um lado as narrativas são sérias e objetivas, por outro elas são gráficas e vividamente ilustradas por detalhes que só poderiam vir de alguma testemunha ocular. As histórias da corrida ao túmulo e do encontro no caminho de Emaús são muito intensas e reais para terem sido inventadas. Além disso, ninguém poderia dizer que essas invenções foram boas. Se quiséssemos inventar a ressurreição, teríamos feito algo muito melhor. Pensa só. Teríamos tido cuidado para evitar o complicado quebra-cabeças de eventos apresentados nos 4 evangelhos. Teríamos eliminado, ou ao menos atenuado, as dúvidas e os temores dos apóstolos. Teríamos provavelmente incluído uma narrativa dramática da ressurreição, tal como nos fantásticos evangelhos apócrifos, descrevendo o poder e a glória do Filho de Deus ao romper as cadeias da morte e sair do túmulo em triunfo. Mas ninguém viu isso acontecer. E não temos nenhuma descrição do momento. Evitaríamos também escolher Maria Madalena como primeira testemunha. Assim, pelo menos, escaparíamos do comentário sarcástico de Renan. A paixão de uma mulher alucinada deu ao mundo um Deus ressuscitado. Há, porém, uma objeção ainda mais forte à teoria da invenção. É bastante óbvio, como já tivemos oportunidade de mencionar, que os apóstolos, os demais evangelistas e a igreja primitiva estavam totalmente convencidos de que Jesus havia ressuscitado. O clima no Novo Testamento é de certeza e de vitória. Você pode achar que seus escritores foram tragicamente iludidos, mas eles nunca se deixaram enganar deliberadamente. Se não se trata de invenções, seriam então alucinações? Essa opinião tem sido amplamente aceita e expressa com muita convicção. Afinal, a alucinação não é um fenômeno incomum. A alucinação é a percepção aparente de um objeto externo quando este não está presente. Ocorre geralmente em pessoas, no mínimo, neuróticas ou, de fato, psicóticas. Muitos de nós conhecemos pessoas que veem coisas, ouvem vozes e vivem às vezes, ou quase sempre, em um mundo imaginário criado por elas mesmas. Não podemos dizer que os apóstolos eram pessoas desequilibradas. Maria Madalena talvez fosse, mas não o tempestuoso Pedro ou o desconfiado Tomé. Alucinações também podem ocorrer em pessoas comuns e normais, e em tais casos, 2 características podem ser observadas. Primeiro, a alucinação acontece como clímax de um processo de racionalização exagerada do desejo. Segundo, a alucinação depende de circunstâncias de tempo, lugar e modo favoráveis. Assim, para que ocorra uma alucinação, deve haver um forte desejo interno e condições externas favoráveis.
Entretanto, quando observamos as narrativas dos evangelhos sobre a ressurreição, não encontramos nenhum dos fatores mencionados. A situação estava longe de representar racionalização de um desejo. Era exatamente o oposto, na verdade. Quando as mulheres encontraram o túmulo vazio, fugiram porque estavam possuídas de temor e assombro. Quando Maria Madalena e as outras mulheres informaram que Jesus estava vivo, os apóstolos não acreditaram, pois tais palavras delas lhes pareciam um delírio. Quando o próprio Jesus veio e se colocou no meio deles, eles ficaram surpresos e atemorizados, acreditando que estavam vendo um espírito. Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Tomé recusou-se a crer, a menos que pudesse de fato ver e tocar nas feridas dos pregos. Quando mais tarde Cristo encontrou os 11 e outros discípulos em um monte na Galileia, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Não houve ali racionalização do desejo, nem incredulidade ingênua, nem aceitação cega. Os discípulos não eram tolos, ao contrário, eram cautelosos, céticos e tardos de coração para crer. Não eram suscetíveis a alucinações. Eles não se deixaram enganar por nenhuma visão estranha. Sua fé se baseava em fatos reais e de comprovada veracidade. Além disso, as circunstâncias externas nada eram favoráveis a alucinações. Se as aparições tivessem ocorrido em algum lugar especial, santificado pelas lembranças de Jesus, e os discípulos estivessem esperando por isso, poderíamos suspeitar. Se tivéssemos somente a narrativa das aparições no cenáculo, teríamos razão para duvidar e questionar. Se os 11 estivessem reunidos nesse lugar especial, onde Jesus havia partilhado com eles suas últimas horas na terra, poderíamos supor que eles, emocionados com as lembranças, começassem a conversar sobre a volta de Jesus. O ardor da expectativa teria atingido o clímax no momento em que Jesus apareceu. Nesse caso, poderíamos suspeitar, de fato, que eles teriam sido vítimas de um delírio cruel. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, uma investigação mais detalhada das 10 aparições de Jesus revela uma planejada variedade nas circunstâncias em relação às pessoas, lugares e modo como ocorreram. Ele foi visto por algumas pessoas individualmente. Maria Madalena, Pedro e Tiago, por pequenos grupos de pessoas e por mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele apareceu no Jardim do Sepulcro, nas proximidades de Jerusalém, no cenáculo, no caminho de Emaús, no mar da Galileia, no monte da Galileia e no monte das Oliveiras. Além da variedade de pessoas e lugares, as circunstâncias também foram diferentes. Maria Madalena estava chorando. As mulheres estavam amedrontadas e assustadas. Pedro estava cheio de remorso e Tomé de incredulidade. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam perturbados com os acontecimentos da semana e os discípulos na Galileia distraídos com suas pescarias. No entanto, em meio às suas dúvidas e temores, incredulidades e preocupações, o Senhor ressurreto se deu a conhecer a eles. É impossível admitir que essas aparições do Senhor foram alucinações de mentes perturbadas. Portanto, se não se trata de invenções nem de alucinações, a única alternativa que resta é a de que elas ocorreram de fato. O Senhor ressurreto realmente foi visto, e uma das maiores provas de que ele realmente ressuscitou foi a transformação dos seus discípulos. Eles mudaram de maneira impactante. Falaremos sobre isso amanhã, com a graça de Deus. Ore comigo. Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Deus forte, a nossa esperança está em Ti. Tu és o nosso rochedo, o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mesmo em tempos de aflição. O Senhor nunca nos abandona, e mesmo dentro da fornalha, o Senhor está conosco. A Tua palavra é como chuva que sacia a fúria das chamas. A pobreza pode aparecer a passos largos em nossa porta, porém, o Senhor já está em nossa casa. O Senhor nos escolheu. A despeito do que nos possa acontecer nesse vale de lágrimas, temos a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor jamais nos abandonará, pois o Senhor nos escolheu.
O Senhor nunca abandonará a quem o Senhor mesmo escolheu para si. Louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, porque de uma forma maravilhosa o Senhor decidiu nos amar com amor eterno e sobre nós repousar a tua mão de misericórdia. Clamamos a ti para que os cansados e sobrecarregados sejam tocados pelo Espírito Santo e fortalecidos nesta hora. Que haja luz nas trevas daqueles que têm passado por momentos tempestuosos. Que o Senhor conduza o teu povo em triunfo, que cada pedido que está sendo colocado aqui agora diante de ti alcance o seu favor. Oramos por aqueles que estão tristes nesta hora, pedindo a ti que renove a esperança, traga gozo ao coração, traga alegria para a alma abatida, consolo para suportar os sofrimentos, mas sobretudo fé para superarem as adversidades. Aumenta a fé do teu povo, ó Senhor de infinitas misericórdias. Sabemos que, como somos falhos, não estamos livres de nos afastarmos de ti, mas estamos convictos de que o Senhor é aquele que, deixando as 99 ovelhas em segurança, socorre a ovelha perdida e a traz de volta para junto do rebanho, fazendo com que esta ovelha persevere até o fim. Obrigado, porque o Senhor jamais nos abandona, mesmo quando perdemos o foco e nos distanciamos de ti. Agradecemos a ti, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.